E aí galera, tudo bem? Meu nome é Walter, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje estou trazendo mais um vídeo com o tema Excel. Hoje estarei ensinando a vocês a trabalharem com duas funções C, tá? A famosa C composta. Então nós estaremos aí trabalhando com alguns exercícios, com alguns exemplos, de modo que você possa entender como que funciona colocar uma função C dentro de outra. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Muito bem. Para que a gente possa entender então a função C composta ou a função C com outras funções dentro dela, seja uma função C, seja qualquer outra, né? Eu fiz este esquema, este desenho técnico, vamos dizer assim, para ilustrar o funcionamento. Contudo, eu tentei várias vezes gravar explicando através do desenho técnico da função o seu funcionamento, mas não ficou bom. Tá? A melhor maneira de entender a função C composta ou a função C com outras funções dentro dela é indo diretamente para a prática. Depois que nós tratarmos aí dos dois exemplos práticos, eu volto a explicar esse desenho aqui para vocês. Beleza? Muito bem. Então aqui nós temos o seguinte cenário. Alguns vendedores com as suas respectivas vendas e eu preciso que o Excel traga o percentual de comissão de acordo com a legenda que está aqui nas comissões. Então, quando o meu vendedor for a Lilian, que seja trazido o seu percentual de comissão, neste caso 3%. Quando o vendedor for o João, que seja trazido então 1,5%, e quando for a Samantha, que seja trazido 2%, para que eu consiga então calcular o valor aqui na coluna D da comissão sobre a venda. Tá? Se fossem dois vendedores, você tranquilamente resolveria com a função C sozinha. Mas como nós temos três possibilidades, ou três vendedores diferentes, eu preciso utilizar pelo menos duas funções C. Então vamos começar tratando aí deste caso. Então aqui na comissão, na célula C2, eu vou montar a função C. Igual se, abro parênteses, teste lógico. Se o meu vendedor, ou se o vendedor que fez esta venda, for igual a este vendedor, o primeiro vendedor da legenda, se for verdade, se este teste lógico for verdadeiro, isto significa que o vendedor em evidência é de fato a Lilian, que seja trazido então 3% de comissão. Ponto e vírgula. É aqui que está o segredo da coisa. Se o vendedor for a Lilian, imediatamente a função C vai parar e já vai trazer aqui os 3%. Mas e quando não for a Lilian? O que precisa acontecer aqui no último argumento, chamado valor C falso? Se eu colocar o 1,5%, tudo bem. Quando for o João, vai aparecer 1,5%. Só que lá na Samantha, o meu teste lógico também vai ser falso. Por quê? Porque o vendedor é diferente da Lilian. Quando o teste lógico então der falso e ele fizer a leitura do valor C falso, trará então 1,5% e não o 2%. E agora? É agora que surge a necessidade de você montar outra função dentro do valor C falso. Então, se o meu teste lógico der falso, eu vou dizer assim para o Excel. Então, faça a função C de novo. De que jeito? Vou fazer assim. C, abre parênteses. Se o quê? Novamente. Se o meu vendedor for igual a João. Então, se não é a Lilian, eu vou testar se o meu vendedor é o João. Se for verdadeiro, se de fato ele for o João, que traga então a comissão dele, 1,5%. Agora sim sobra para nós o último argumento chamado valor C falso. Não é a Lilian, não é o João. Qual vendedor faltou? A Samantha. Posso jogar então aqui como último valor C falso a comissão da Samantha, que é o 2%. Vou fechar parênteses duas vezes. Mas por que eu não cliquei aqui no nome Samantha? Eu não fiz o teste lógico com a Samantha? Por uma razão lógica. Eu já afirmei aqui no nosso primeiro teste lógico da função C, eu fiz um teste lógico, dizendo que o vendedor é a Lilian. Se for verdade, 3%.
No segundo teste lógico, quando eu abri a função C dentro do valor C falso da primeira, eu disse que o vendedor então é o João. Por Excel testar novamente. Se for o João, é 1,5%. Agora, se não é a Lilian, não é o João, precisa ser a Samantha. Então, quer dizer que se o teste lógico for falso nas duas funções C, resta então trazer a comissão aí de 2%. Se fossem 4 vendedores, você faria mais uma função tratando do terceiro vendedor. Né? Então, eu vou jogar aqui o valor C falso, no valor C falso, a comissão da Samantha. Vou pressionar Enter. Funcionou. Antes de fazer o arraste, eu vou fazer os devidos bloqueios das caixinhas que estão aqui na legenda para que elas não desçam. Então, pressionando F4. Eu já fiz uma aula, já tem uma aula gravada aqui no canal sobre fixação de referências que você pode assistir para entender bem como que funcionam esses sinais. Vou arrastar e funcionou certinho. Por que deu 3% aqui na Lilian? Simples, porque o meu teste lógico primeiro da função C deu verdadeiro. Como ele é verdadeiro, está em G2, 3%. Do João, por que trouxe 1,5%? O meu primeiro teste lógico deu falso, porque eu estou afirmando que o meu vendedor é igual a Lilian. Então, como ele deu falso, a função C chegou aqui no valor C falso e disparou a outra função C, ou seja, você disse para o Excel, veja mais uma vez. Quando ele fez a segunda verificação, e você afirmou então que o vendedor é igual ao João. E realmente é. Então deu verdadeiro, o teste lógico. G3 foi exibido. O que nós temos dentro de G3? 1,5%. E lá na Samantha o que aconteceu? Então A6 é igual a F2. O teste lógico deu falso. Quando ele deu o valor C falso, a função C testou mais uma vez. Então o vendedor é igual a João, não deu falso de novo. Então, como deu falso, foi trazido aí a comissão da Samantha. Pressiono o Enter, apareceu aí os 2%. Beleza? Mas ficou um pouco nublado ainda. Poderia colocar 3 funções C para tratar o caso, aparecer a Samantha sendo comparada? Poderia também. Neste caso, você pode pecar pelo excesso. Você pode criar 3 funções C, não tem problema. Então, vamos repetir esse exercício usando 3. Então, igual, abrir um pouquinho mais aqui para não ficar tapando o vendedor. Então, igual, se o meu vendedor for a Lilian, se for verdadeiro, se for verdade, que traga a comissão da Lilian. Ponto e vírgula. Mas se não for, faça outra função C. Se o meu vendedor for João, se for verdade, que traga a comissão do João. E ponto e vírgula, vou abrir mais uma função C. Se o meu vendedor for igual a Samantha, que traga a comissão dela. Aí vai sobrar o último argumento do valor ser falso. Eu sugiro, quando sobra esse argumento valor ser falso, você pode colocar aspas, aspas, indicando então que a célula fique vazia. Não vai acontecer porque você só tem 3 vendedores, tem 3 na legenda, então é só para não deixar o argumento vazio, embora ele esteja entre colchetes, significa que ele não é de preenchimento obrigatório. Então aqui, você já deixando desta maneira já estaria certo. Por preferência minha, eu prefiro pressionar ponto e vírgula e colocar aspas, aspas. Eu abri 3 funções C, fecho 3 vezes o parênteses. Vou pressionar Enter, 3% de comissão da Lilian. Antes de arrastar, eu preciso travar aí as caixinhas aqui da legenda. Então F2, G2, F3, G3, F4 e G4 também. Vamos lá? Vou arrastar até aqui embaixo. Perfeito. Tá? E no valor, igual venda vezes comissão. Agora eu posso trazer então aí quanto de comissão que cada um dos vendedores ganhou sobre suas respectivas vendas. Então a função C,
composta, sejam duas, três, quatro, cinco, não é difícil de montar. Você só precisa ter esse raciocínio. Se o meu teste lógico der verdadeiro, eu quero que apareça um valor absoluto, eu quero que execute outra função. Se o meu teste lógico dentro da função C der falso, eu quero que apareça um valor, eu quero que execute outra função. Aí, se você quiser que execute outra função, é só você colocar então essa outra função que você deseja dentro deste argumento, que a função C vai disparar sempre que o teste lógico for verdadeiro ou falso. Beleza? Tem mais algum exemplo? Se você estiver tranquilo até aqui, entendeu? Tudo bem. Mas se você quer dar mais uma reforçada, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui no segundo exemplo, nós temos um cenário semelhante aí ao vídeo da função C, simples. Então, vamos imaginar que uma determinada pizzaria estabeleceu como critério para não cobrar o valor da entrega a distância do pedido. Então, se a distância do pedido for menor ou igual a 5 km, a taxa da entrega é zero, ou a entrega é grátis. Se for menor ou igual a 7,5 km, ou até 7,5 km, a taxa é fixa em R$10. E se for maior do que 7,5 km, então a taxa aí já é R$15, uma taxinha fixa. Como que eu trataria deste caso aí com números utilizando a função C composta? Então vamos lá. Igual se. Se o quê? Se a distância do meu pedido for menor ou igual a 5, se for verdade, o que é para aparecer? Zero. Então eu estou dizendo, ó, se a distância do meu pedido for menor ou igual a 5 km, significa que a taxa de entrega é zero. Ponto e vírgula. Agora eu vou executar outra função, porque estamos dentro do valor C falso. Se for maior do que 5, a função C, o teste lógico, dará falso e vai fazer com que o argumento do valor C falso seja executado. Então aqui no valor C falso, eu vou pedir que o Excel execute novamente a função C. Se a minha distância, a distância do meu pedido, for então menor ou igual a 7,5, ponto e vírgula, que seja cobrado então uma taxa fixa de R$10. Ponto e vírgula. Eu poderia já neste último argumento, valor C falso, jogar o R$15. Mas para ficar mais completo, para ficar mais claro, eu vou fazer mais uma terceira função C. Se, abro parênteses, a distância do pedido for maior do que 7,5 km, ponto e vírgula, se for verdade, então que seja cobrada uma taxa de R$15. Ponto e vírgula, sobrou o último argumento, valor C falso, eu posso colocar aspas, aspas. E fechar a função com 3 parênteses. Tá? Será que deu certo? Certinho. Vale ressaltar que aqui dentro eu preferi colocar já escrito o 0, o 10, o 15. Tá? Eu não peguei da legenda. Eu preferi escrever para ficar mais claro ainda o segundo exemplo. Vou pressionar Enter. Como eu não tenho que travar nada para poder arrastar, pressiono Enter e vou arrastar até lá embaixo. Então aqui o pedido 15,43, 11 km e 100, maior do que 7,5, R$15. Pedido 975, 6 km e meio, é menor do que 7, não é menor do que 5, mas é menor do que 7,5. Então, R$10. E os demais pedidos aí com os seus valores. E se o pedido fosse, por exemplo, este daqui, o 980, 7,49, ainda está dentro dos R$10. Então essa é a ideia da função C composta. Composta por mais funções C. Reforçando, nada impede de você, no argumento valor C verdadeiro, fazer com que a função C faça outra função. E no valor C falso você faça outra função também, como um PROC-V, um índice, um CORRESP, que seja feita uma função de busca. Né? Então fica a teu critério o que é que vai acontecer. Só que a essência do a mecânica de funcionamento é essa. Agora faz sentido aqui o desenho. Então aqui no desenho técnico ele está dizendo assim, o teste lógico, se for verdadeiro, ele exibe o valor C verdadeiro da primeira função C. Se for falso, lá dentro do argumento valor C falso, eu tenho outra função C para ser executada.
Depois de executada, ela vai trazer um valor que alimentará o argumento valor ser falso da minha primeira função, fazendo com que ele seja exibido na tela. Então aqui é só um esquema técnico aí da função, do funcionamento dela, que pode te ajudar ou pode também embaralhar mais a tua cabeça ainda. Então nós vimos o primeiro exemplo, vimos o segundo exemplo e também o desenho técnico aí para vocês. Beleza, pessoal? Se você tiver dúvidas, se você fizer diferente tem como fazer. Quando a função C, para esse tipo de caso, atinge 5, 6, 7, 8 tipos, ela é facilmente substituída pelo PROC-V, que eu vou trazer para vocês aí em outro vídeo também. Mas se você tiver dúvidas, sugestões, aí deixa os comentários aí no canal, deixa o like, se inscreve no canal também, que na sequência eu estarei trazendo mais vídeos e respondendo aí as perguntas. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!